Bom dia, pessoal, espero que todos estejam bem. Bom, devo confessar que eu não sei muito bem o que dizer nesse vídeo e tal, porque é o primeiro a gente nunca esquece, então o primeiro tinha que fazer alguma coisa especial. E é a razão que eu tô sentando aqui para falar para vocês. Do canal em si, o que vai ser dito nele? Eu vou falar sobre as coisas que eu costumo escrever no site, lá, tipo, a parte de livro, comentar filmes, as crônicas também, então, no decorrer do tempo eu vou inserindo material e espero que vocês vão curtindo, vão vendo tal, que é uma maneira de, sei lá, tipo, divulgar o meu trabalho, divulgar essa coisa que eu gosto de fazer dessa maneira tão bacana, então, é assim, eu não preparei nenhum roteiro, tipo, vai ser linha do Faustão aqui. Não sei se vai ser no Se Vira nos 30, mas quem sabe faz ao vivo. Então não preparei absolutamente nada. Tudo vai ser feito assim. Eu não sou um profissional do vídeo. Ou seja, posso de repente tentar enfiar uma ou outra vinhetinha no meio de algum lugar por aí. Mas assim, o lance não é ser profissional, que nem eu vejo uns vídeos por aí que, nossa, eu falo, uau, esse cara tem um trabalho violento pra fazer isso. Não, eu quero uma coisa simplesmente pra informar mesmo, pra, tipo, ter uma linha de conversa com o pessoal que se interesse por esse tipo de material que eu esteja disponibilizando para vocês, né? Bom, então vamos lá. Como é o primeiro vídeo, eu quero fazer uma coisa especial. Eu trouxe algo para apresentar. Farei o comentário primeiro de um livro. E esse livro, depois eu falo, vamos... He fits fine. Gentlemen and cadet, I present Dave Mustaine. Now, he's still a little frozen in the middle, but that's normal. If we're burritos. Burritos? People, what's the difference? Vou mostrar agora para vocês qual é. Tcharam! Bom, as pessoas que me conhecem sabem que minha paixão por Megadeth já vem desde 1991, quando num belo dia, eu jovenzinho, todo novinho, sem pés de galinha, estava lá, encachaçado, não façam isso em casa, crianças, estava lá encachaçado e de repente um amigo meu colocou Rust in Peace pra rolar. A gente tinha feito uma troca naquela época, né, e tudo mais, a gente tinha trocado, eu falar a verdade, nunca tinha ouvido, as únicas músicas do Megadeth que eu tinha ouvido naquela época era Narcan, The Decay, Mary Jane, que eram as únicas que eu ouvia, que eu gostava, eu tinha um So Far So Good, So What, né, que a gente acabou pegando de um amigo nosso, emprestado, e esquecemos de devolver, né. Enfim, um belo dia tava eu e esse meu amigo lá na casa dele lá e tal, ele falou, vamos ouvir Megadeth. Eu falei, vamos, a gente travado e tal. Aí ele falou assim, qual música a gente coloca, tal, não sei o que lá. Eu falei, puta, cara, não sei, não tinha ouvido. Fiquei com vergonha de falar pro cara, pô, não ouvi esse disco e tal, eu só gosto daquelas duas, eu não sou muito chegado nesse cara, tal, não sei o que lá. Aí eu falei, coloca a primeira do lado A, naquela época era vinil ainda, né, pra vocês verem como que, né, então tá, detalhes à parte. E aí ele colocou a primeira, aí começou o... Aí eu, opa, peraí. Aí tocando, aí foi. E eu lá, aí eu comecei a ouvir, e foi a partir desse momento que o Mustaine conseguiu... Mustaine não, que foi uma coisa meio, né... O Megadeth conseguiu um espaço no meu coração, já faz 25 anos já que eu curto o Megadeth, e às vezes eu fico pensando ainda, falo, puta merda, cara... Eu falei, escuto a banda faz 25 anos, eu sou fissurado na banda, desculpa. Tá, não vai ter edição, tá, isso aqui, então, o que eu falar errado, tossir, ou fazer o que for aqui, vai acabar ficando. Eu falei, nossa, sou fissurado, as mesmas músicas ouvindo o tempo inteiro, tal. Eu falei, gente, não sei, é um absurdo, né, não enjoa, realmente não enjoa, eu tenho que ouvir o Megadeth, assim, pelo menos... Uma vez por dia eu tenho que... É coisa de vício mesmo. E que nem, por exemplo, Killing My Business, que foi lançado lá em 80 e tralalá, entendeu? É um disco que eu escuto assim que eu falo, uau. Eu falo uau ainda, eu gosto, curto muito. Pra ser franco, uma vez um amigo meu perguntou, falou, Adriano, qual música do Megadeth que você não gosta muito? Eu falei, cara, tem acho que umas 3 músicas que eu não gosto. Anarchy in the UK, These Boots e Problems. Né? E fora também, eu não sou muito fã da Never Say Die também,
E, coincidentemente, são os covers que o Megadeth faz. Né? Então, ou seja, as músicas originais que o Mustaine cria e tudo mais, eu acho muito boa. Agora, os covers não são muito chegados. Tanto é que a faixa do meu LP, aquele mais business, ele tá praticamente virgem, né, de cover lá. Não, no Killing não tem cover, é no Pixels, desculpa, eu me confundi. No Killing My Business tem cover? Não, não tem cover. Quer dizer, tem a The Mechanics, mas na verdade The Mechanics é uma nova roupagem da The Four Horsemen do Metallica, que o Mustaine colocou o seu dedinho, isso mesmo. Mas vamos ao livro, né? Enfim, este é o primeiro livro autobiográfico do Dave Mustaine, tá? Que chegou no Brasil há uns bons meses atrás, porque como eu disse pra vocês, já tinha ele faz algum tempo. E a história desse livro é bem interessante, porque o meu amigo Flávio da Saraiva trabalha próximo de uma Saraiva e eu sou apaixonado por livros e tal, e eu costumo sempre, na hora do almoço, passear por lá e tal, e ficar lá conversando com uma galera. E esse cara era um roqueiro e tal, a gente começou a conversar sobre tatuagens, e aí eu falei, pô, tem uma tatuagem do Mustaine, do Megadeth e tal. Falou, pô, tem uma do Manowar. Eu falei, puta, aí começou a amizade, puta, bem assim mesmo. Aí um belo dia eu cheguei na Saraiva e falou, Adriano, você não acredita que vai sair? Eu falei, o quê? Vai sair o livro do Megadeth, do Mustaine. Eu falei, puta, não acredito, sério? Ele falou assim, sério, tal, não sei o que lá. Eu falei, Flávio, você tem que conseguir esse livro pra gente, tal, não sei o que. Eu falei, meu, eu já pedi 2 já. E assim, no momento que ele pegou e falou, pedi 2, já fiquei apreensivo, porque eu já queria ler, eu já queria ter o livro e tal, porque eu curto biografia. Eu acho bacana você conhecer a história do artista, você conhecer os passos que ele deu, tudo mais. Às vezes a gente vê o mundo do glamour, assim, o mundo lá em cima, o cara bem e tal, a gente nem imagina o que ele passou. Então é legal a gente ter uma história da vida do cara, né? Na minha opinião. Quer dizer, eu tô na luta por algumas coisas, tal, eu sou escritor, eu tento lançar meus livros, é uma coisa muito complicada, muito difícil, já tive livro lançado já, mas infelizmente, por razões particulares, eu tive que cancelar, né? Então, é uma batalha, é uma luta bem árdua, mas a gente tem que continuar como eles continuaram. Então, tipo esses caras que conseguem e tal, então de repente ele pode ser uma inspiração para muitas pessoas que não conseguem. Então, de repente, é para mostrar que as coisas não são fáceis. Mas se de repente a gente lutar, a gente seguir em frente, a gente acreditar, a gente tem que ir. É importante a gente ter um ponto de chegada. Ninguém pode seguir um caminho sem saber onde quer chegar. Então eu acho que esses livros autobiográficos, assim, essas biografias, assim, é muito interessante porque você vê que as coisas não são fáceis. As pessoas batalham, as pessoas lutam pelo aquilo que elas acreditam. E é uma coisa muito importante, porque a gente está aqui para lutar, não apenas para trabalhar e tal. Claro, tem aquelas pessoas que acreditam no seu trabalho, então elas desempenham um ótimo trabalho. Só que tem aquelas pessoas que elas são muito importantes em outros campos. Que nem, não tem nada a ver o assunto, mas uma coisa, o Raul Seixas, por exemplo, aquela música lá, como que chama? Eu esqueci, vou me lembrar, peraí. Puta, eu não sei, cara. É uma coisa muito engraçada, porque assim, tinha um cara... Pior que eu não lembro nem da letra da música, eu lembro. Um cara tava pra se matar, tudo mais, e tava lá com um revólver, era um empresário, perdeu tudo, tava desesperado, tudo mais. Aí ele pegou, tava lá sentado, aí no quarto de hotel, com a arma na mão, tal, colocando na cabeça, quando o Raul tocou. Tocou o Raul no rádio, ele pegou... Tente outra vez o nome da música. Aí ele pegou e ficou ouvindo, aí ele começou a tocar, aí ele começou a ouvir aquela música tal, e falou assim, vamos me matar depois dessa música. Aí ficou ouvindo. Quando a música acabou, adivinha o que aconteceu? Esse cara simplesmente colocou a arma de lado e deixou... Não quis mais se matar. Não quis mais se matar e preferiu se reerguer novamente e tentar. Uma coisa que aconteceu muito bacana, porque ele conseguiu se reerguer, ele conseguiu realmente se reerguer. Tanto é que quando o Raul morreu e tudo mais, o cara, ele fez questão de ir até a casa da mãe do Raul para contar a história. Ou seja, uma pessoa que fez a diferença de uma forma muito positiva. Tudo bem que as pessoas falam que é meio negativo e tal. Infelizmente, gente, negativo, o mundo é cheio de negativo, então não tem como, entendeu? Infelizmente, essas pessoas, eu acho que de repente, sei lá, elas têm alguma coisa que atrai, aquele senso de destruição, como nos poetas de antigamente. Lembra dos poetas do velho tempo e tal, quando eles escreviam lá seus poemas, mas sem muito amor, sem aquela coisa. Aí de repente, meu amigo, desculpa, você tá com tuberculose.
Pronto, aí os caras escreviam as melhores obras, porque a dor, eu acho que atrai esse tipo de coisa, eu não sei, aquele senso, sei lá, degradante, ou aquela coisa, tipo, sabe, inspira de alguma maneira. Quando você passeia muito perto do abismo, eu acho que de repente ele te inspira a manter-se longe dele, né, então, nesse livro do Mustaine aqui, lógico, a gente já sabe a história do Mustaine, quer dizer, os fãs de Megadeth sabem a história do Mustaine e tal, e ele não deixa de falar aqui do seu triste episódio com Metallica. Claro, claro, claro. Isso é uma coisa que eu nunca achei bacana no Mustaine e tal, uma coisa que ele fica, oh, Metallica, oh, me chutaram, oh, meu Deus, oh, não sei o que. Eu, sinceramente, acho uma perda de tempo, porque ele, graças ao chute de James Hetfield, uma coisa que se um dia encontrasse o Hetfield, eu ia falar, puta cara, muito obrigado por ter colocado o cachaceiro pra fora do Metallica, porque se não fosse você, o Megadeth não existiria. Eu sou fã de Megadeth e tal, não sou contra Metallica, gosto de Metallica, gosto dos primeiros álbuns, que eu acho muito fantástico e tal, e os caras são muito bons. Só que assim, né, eu particularmente acho que o Megadeth ele é muito mais evoluído em termos de técnica, entendeu? Não em termos de, como que fala, de hits, porque o Hetfield ele é um hitmaker mesmo, ele é um cara que faz hits assim fantásticos. Só que o Mustaine ele faz coisas que, meu, você não acredita, claro, ele teve os seus altos e baixos e tudo mais, mas ele criou um estilo, porque foi na época do Metallica, naquele comecinho, quando ele se juntou lá com Lars Ulrich, que não sabia tocar bateria naquela época, coisa que você sabe aqui. Isso mesmo, ele fala aqui sobre aquele primeiro encontro deles e tudo mais, né? Que o Lars Ulrich não sabia tocar bateria e tudo mais, ele tinha vontade, mas não sabia. Tanto é que o Metallica, pra você ter uma ideia, uma coisa muito interessante que tá falando neste livro aqui, tá? Que todo fã de Megadeth, eu acho que deve ter já, então tô falando até uma coisa meio absurda. O Hetfield, ele era só apenas vocalista quando começou o Metal Up Your Ass lá, que era o nome do Metallica de antigamente, né, tal. Entendeu? Ele era apenas o vocalista. O Mustaine que deu uma força para ele ser guitarrista, tal. Falou, pô, ele ficou insistindo, tal. Foi aí que ele acabou descobrindo que ele seria um dos maiores guitarristas do mundo. Não, desculpa, o Hetfield, ele é bom, entendeu? Ele é um baita de um compositor violento, isso é uma coisa que tem que ser. O cara é muito bom. O Metallica, ele é bom. Entendeu? Metallica é bom. Eu acredito que todo tipo de música é boa, independente, quer dizer, nem todas, é claro, tem algumas que não merecem. Aquelas músicas que denigrem a mulher, tal, que nem a gente vê por aí, tocando em alto nível som, eu acho aquilo um absurdo. Aquilo ali, sinceramente, aquilo foi até chamado de cultura, sinceramente, eu não sei se aquilo é cultura, entendeu? Eu não tô criticando tal, apesar de eu achar um absurdo aquele tipo de... Sabe, uma pessoa esclarecida, que eu não vou falar nomes, falar uma coisa dessa. Tudo bem, eu acredito que cada tribo tem a sua característica tal, mas eu acho que o respeito é uma coisa extremamente importante, entendeu? Eu não acho respeitoso um carro passar na minha rua tal, em plena meia-noite, com letras ofensivas, denigrindo a imagem feminina. Eu acho que é uma coisa muito, muito baixa. Eu acho muito baixa, sinceramente. Mas enfim, né, cada um. Fazer o quê? De repente o cara queria voto, né? Esse público é grande, né? E é meio coelho também, né? Porque já que eles insistem tanto, falam tanto, então ele deve fazer tanto. Ou seja, então o nível de nascimento nesse meio deve ser muito grande. Então é mais eleitores, né? Nossa, e com o estudo que nós temos hoje é uma maravilha, né? Mas enfim... Então o Mustaine aqui fala novamente da saída do Metallica, do James chutando a cachorra dele, que foi um dos motivos da discussão. Realmente, ele chutou, o Mustaine chegou na casa, o Mustaine, tipo assim, ó, antes de mais nada, o Mustaine saiu da casa dele, tipo, com uns 15 anos de idade, foi morar sozinho e tal, né, porque o pai dele batia muito nele e tal, ele era alcoólatra, então ele não teve uma vida assim muito fácil no começo. Então com 15 anos ele foi morar sozinho. Isso que eu acho uma coisa meio complicada. Com 15 anos ele foi morar sozinho, beleza. Aí foi lá e tal, aí conheceu o Lars e tal, beleza. Depois de um certo tempo, aí conheceu o Roman Governor, aí começaram a montar uma banda tal. O Mustaine em 70, nos meados de 70 começou a fazer aulas de guitarra e tudo mais, mesmo ele dizendo que ele sempre foi um cara muito autodidata, né? Tudo bem nesse ponto, mas ele fez algumas aulas para conhecer um pouco o que ele podia e o que não podia. Tudo bem, até aí, certo.
Aí, de repente, esse cara me chega na casa do... Estão ensaiando e tal, entendeu? Já com aquela formação clássica do Metallica, não a formação clássica dos QNL, tal, que a gente viu e tal, mas com aquela formação original, tipo Mustaine, Hetfield, Lars e o Ron McGovney, que era o baixista naquela época da banda, tal. Então, o que rola aí, né? Aí o Mustaine chega no GTO, cara, carro, uma pessoa de 15 anos, 17 digamos, ele já era, sei lá, o tamanho que ele tinha naquela época, a idade naquela... Ele chega com um carro, aí a cachorra dele pula do carro, aí o Hetfield, irritado, vai lá e dá uma bica na cachorra. Puta, o Mustaine ficou pé da vida. O Mustaine, ele sempre teve a fama de ser muito espirocado, muito nervoso, energético e tal. E aí ele foi lá e ficou puto da vida com o Hetfield e queria ir pra cima do Hetfield por causa que bateu na cachorra dele. Então ele queria brigar com o Hetfield. O Ron McGovney entrou no meio e tal, não sei o que lá, e o Mustaine acabou ficando puto da vida e pegou e saiu fora. Pegou e colocou as coisas dele no carro e saiu fora. Né? Pra depois de 24 horas ele voltar pro Metallica novamente, pediu desculpa pra todo mundo e o Metallica deu andamento na sua estrutura. Porque naquela época tava tudo começando, né? Tava tudo começando. E eu vejo uma diferença muito grande no QNL, porque veja bem, se você for analisar, pra mim um dos melhores álbuns do Metallica, se você for analisar cada música, você vê que a música mais lenta ali é Seek and Destroy. É a Seek and Destroy. Claro, não vou falar da anestesia, porque não tem nada a ver, não condiz, e foi feita por uma pessoa que passou pelo mundo só pra deixar o seu brilho, deixar aquela coisa especial que o Cliff Burton deixou, né? Então, e se você for analisar todas as músicas, você vai ver que, e pegar o Killing My Business, você vai ver que tem muita coisa do Mustaine ali, tem muita coisa. Na verdade, até no Master of Puppets tem, entendeu? O Mustaine uma vez brigou pela Leper Messiah e falou que tinha riff dele ali e não foi acreditado, né? E nesse mundo da música as coisas funcionam assim, geralmente as pessoas querem acreditar nas coisas, tal. Mas, aí beleza, aí depois do acidente da cachorra, do chute e tal, o Mustaine foi lá e ficou de boa, tal. Aí pegou e eles começaram a fazer shows, porque o Metallica começou a aparecer, porque eles estavam lançando uma coisa completamente nova da época, né? Então, eles haviam misturado Black Sabbath com punk rock, uma coisa que naquela época estava crescendo muito. Então, tipo assim, eles criaram um som diferente, né? Eles criaram um som mais bacana, tipo... E foi ali, naquela Bay Area ali, que todo mundo fala Bay Area, explosão dos anos 80, do thrash metal e tal, foi ali que iniciou tudo, né? Agora você imagina, o Mustaine estava na cabeceira. O Mustaine é uma coisa que ele sempre foi uma pessoa orgulhosa, no meu ponto de vista. Você foi uma pessoa orgulhosa, ele quer ter crédito pelaquilo que ele faz, ele quer ter crédito pelo trabalho dele. Só que, assim, ele quer ter crédito e tal, mas o Mustaine naquela época estava muito drogadão, bebendo demais e tal, e não é uma coisa que de repente o Metallica não queria naquela época, que estava começando a dificultar o trabalho, que infelizmente o músico bêbado complica mesmo. Dificulta. Vocês podem ver que o Nirvana, algum tempo atrás, o Kurt Cobain, infelizmente, antes de cometer o suicídio, ele acabou saindo de 4 do palco. É uma coisa muito triste esse tipo de coisa, entendeu? Outro exemplo também foi o Jim Morrison, em sua época áurea com Doors, entendeu? Também teve shows que ele não conseguiu, ele tava ruim demais para gravar, entendeu? Então, infelizmente, isso é uma coisa que faz parte desse mundo artístico e tal, e de repente por causa dos apelos que tem, de repente pode ter sido uma coisa muito relacionada e que tem muita gente que curte, né? Como eu, por exemplo, falei no começo do vídeo tal, que eu ficava ouvindo e bebendo lá, nossa, graças a Deus eu não desenvolvi gosto por esse caminho tal, entendeu? Mas infelizmente algumas outras pessoas não conseguem se livrar e acabaram viciando e permanecendo até hoje nessas coisas, né? Então, mas aí no dia 11 de abril de 1983, o Mustaine lá, tava lá tocando depois de um show, eis que ele tava lá muito mal e tava bebaço. O pessoal do Metallica pega o Mustaine, coloca no ônibus e taca o pau pra ele ir pra São Francisco. De volta. O Mustaine ficou puto da vida porque... o que acontece? Ele tava sendo expulso, ninguém falou nada, ele acordou no ônibus, 4 horas, sentido São Francisco e tudo mais, ele ficou puto, ele tava perdendo o filho dele e tal, porque ele tinha paixão por aquele Metallica, ele tinha amor por aquela banda, então, tipo, é uma coisa que ele curtia demais, então, sabe, ele ficou muito puto. Quando ele chegou na cidade, entendeu, ele pegou 4 horas de ônibus, sem $1 pra comer, sem nada, entendeu, tipo, imagina a situação, é revoltante. É muito revoltante. Mas ele pegou todo aquele ódio que ele tinha dentro do coração dele, toda aquela revolta, e foi lá que ele criou o Megadeth.
isso mesmo. E no Megadeth ele tava lá fazendo suas primeiras composições no apartamento dele. Desculpa. Quando alguém começou a gritar lá de cima lá, e era nada mais nada menos que o Dave Ellefson, o único da formação original do Megadeth que permanece. Apesar que, se não me engano, é falado que teve um outro baixista antes dele, entendeu? Mas do comecinho, assim, que é a formação que nós conhecemos do Kill My Business, o Ellefson é o único que tá junto com ele e tal. E foi nessa época que eles começaram a montar o Megadeth, né? Que antigamente ainda eles tinham A, não era Death, era Death, Megadeth, né? Que era como muita gente fala hoje em dia, mas na verdade o TH é F. E naquela época, no começo do Megadeth, pra quem não sabe, se você pegar o encarte do Kill My Business, você vai ver um agradecimento ao Kerry King, do Slayer, do Slayer, porque o Kerry King, ele foi um dos guitarristas de apoio do Megadeth naquele começo de carreira. Tá? Foi um ótimo trabalho, foi um ótimo CD. Eu particularmente gosto muito, porque ali você sente muita alma raivosa do Mustaine, entendeu? Você vê músicas ali que são muito bacanas, são muito interessantes. Então, tipo, ali foi a estreia. E teve ótimas críticas e teve ótimos... Tanto é que lançou depois o Pixels, que sinceramente, se você analisar o salto que o Mustaine deu de Kill My Business para Pixels, é um passo extremamente gigante. A qualidade de gravação, a qualidade das músicas é muito melhor do que o primeiro, do que o Killing. Então, eu gostaria de ver o Killing sendo gravado de uma maneira mais adequada, mais profissional, porque com certeza ele seria um clássico. Ele seria um dos maiores clássicos da história do heavy metal, na minha opinião, né? Enfim, aí o Mustaine foi lá e começou o Killing, aí começou os shows, tal, tudo bem, e aí ninguém se importava, porque, desculpa, o Mustaine ao vivo, antigamente, era terrível de se ouvir. Tanto é que muita gente falava que era o Pato Donald cantando. Eu sou fã, gente, tudo bem, eu devo ser franco, tal, eu não posso brigar com uma pessoa porque ele tá falando com o cara que eu admiro canta mal. Infelizmente o Mustaine canta mal. Hoje em dia ele tá melhor. Só que melhor do que antes. Ele não tá longe de ser um ótimo, maravilhoso vocalista. Ele é um intérprete violentíssimo, ele é um maravilhoso compositor, já ganhou prêmios das mãos do próprio Tom Iommi como compositor, como riff maker, porque o Mustaine tem riffs assim fantásticos. Holy Wars não dá nem pra comparar. Angaretin ganhou Grammy. Entendeu? Ele criou coisas fantásticas, ele criou maravilhas, entendeu? Tudo bem que o Metallica foi lá e criou One, que abriu o universo para o metal, naquele Grammy e tal. Mas depois disso só foi isso, não foi mais nada. Ele acabou caindo no gosto do público e o Hetfield se dedicou às músicas mais... como que eu posso dizer? Mais lights, mais tipo, condizentes com o público, né? Com aquela que o público queria ouvir. O Mustaine não, o Mustaine continuou fazendo aquilo que ele curtia, né, e tal. Então, aí teve o Pixels, aí depois o Mustaine, mesmo assim o Mustaine tava com problemas com drogas, ele pegou e teve diversos problemas com drogas, né, e aí depois lançou o So Far. No So Far, So Good, So Hot, ele tinha uma certa verba para lançar o CD e acabou não lançando, ele lançou, só que uma grande parte do dinheiro foi pra droga. Gente, é um absurdo. Se aquele CD fosse produzido com todo o dinheiro que tinha dedicado, ele seria um ótimo trabalho, porque tem músicas ali fantásticas. Em destaque a In the Darkness Hours, que foi uma homenagem ao Cliff Burton, que havia falecido no Metallica naquele acidente fatídico de ônibus, né? Tal, que infelizmente tirou um grande baixista do mundo. Apesar que eu gostaria de ver como estaria hoje em dia, né? Como seria? Será que ele estaria no Metallica? Eu fico pensando às vezes nisso. Enfim. E aí depois disso só foi crescimento. Aí o Mustaine nessa época ele pegou, decidiu mudar de vida, tal, e começou a perceber que as drogas já não estavam fazendo tanto barato quanto ele queria, estava causando certos problemas. E foi quando ele começou a decidir parar. Tanto é que ele fala que no Rust in Peace ele gravou com poucas garrafas de uísque, poucos Marlboros. Então, tipo assim, ele já começava naquela época, apesar que no Brasil, em 91, quando ele se apresentou,
com a formação clássica e a queridinha de todo mundo, que é o Marty com o Nick Menza na bateria, ele já tava meio... Ele tava meio altinho já, ele tinha bebido umas, mas ele já tava, você já percebia já que era um cara que tava em mudança. Coisas que você percebe num livro, ele fala da mudança, ele fala da necessidade, ele fala de todas as formações do Megadeth, ele fala de todos os problemas, ele fala até mesmo da vida pessoal dele, particular, que por incrível que pareça, a gente fica imaginando que, tipo assim, pô, Mustaine e tal, esses caras assim, rockstar, deve ser casado com mulheres que curtem metal, né, com fãs e tal. O Mustaine não casou com uma fã, o Mustaine acabou casando com uma mulher comum, tudo mais, digamos assim, que não curte as músicas do Mustaine. Pois é, não curte o Megadeth. Ela preferiu outro tipo de música. O Mustaine até fez uma música pra ela, ele confessa, você vê que ele é meio frustração assim, eu fiz uma música pra ela, só que ela não, pô, ela nem deu atenção, tal, não sei o que lá. Então você percebe, né, que é uma coisa assim, ele tem aquela coisa de querer, sei lá, mostrar, de querer, né, de querer ouvir, porque afinal de contas, quem não gosta de um elogio, né, você dá um negócio pra uma pessoa e fala, nossa, que lindo, tal, não sei o que lá, todo mundo gosta, é uma coisa que ainda mais artista, que tem aquela coisa de sensível, tal, não sei o que lá, então, é normal, infelizmente, os artistas, ele tem uma sensibilidade aflorada, por quê? Pela necessidade, eu acredito que todo artista, ele tem que ter, porque essa inspiração, ela não vem apenas do nosso redor, ela não vem apenas daquilo que a gente vive, mas do que está por fora, do que está ao redor da gente. Então isso é uma coisa muito importante que a gente tem que sempre estar observando, né? É uma coisa que vem além, é uma coisa que vem de muito longe e vem para ajudar. Querendo ou não, ajuda. A gente pode estar limitado ao nosso universo ali, mas o mundo é muito grande, né? Mas o vídeo está ficando grande, então vamos seguir o rumo, senão vocês vão acabar saindo e eu não tô afim de ver ninguém saindo. Tá, e como eu disse pra vocês no começo, isso é uma coisa que não tem roteiro, tá? Eu não tenho alguns dados aqui, mas foram apenas dados para não esquecer, tá? Então, no decorrer do livro, o Mustaine fala, tem umas imagens bem legais aqui, deixa eu tirar os marcadores. Tem as imagens da formação aqui, como vocês podem ver, essa formação do So Far So Good, tal, e eles falam de algumas coisas. O Mustaine fala também das loucuras que ele fez, entendeu? Das saídas que ele deu pro pessoal e tudo mais. Então é uma coisa muito interessante, é um livro bem interessante pra quem curte e tal. Megadeth é altamente recomendado. Ele saiu pela Bem Virá. Pra quem não sabe, a Bem Virá, na verdade, é da Saraiva e tal. Então, tipo assim, é um livro muito interessante que traz muitas informações. Olha aqui, ó. Vou arrumar a câmera aqui. Opa! Mustaine com Cliff Burton, do Metallica. Então, tipo assim, é um ótimo trabalho, tal, entendeu? É um bonito trabalho, bem bacana mesmo. É um livro muito bem feito, muito bacana. Então é um livro que recomendo para todo fã de Megadeth ter, para comprar, porque tem informações muito interessantes aqui, não me recordo de todas, porque eu já li faz algum tempo, né? Então, tipo, é uma coisa muito bacana. Um detalhe que eu achei muito interessante, que eu tava pensando quando eu comecei a fazer o vídeo, pra você ter uma ideia, ó, no fundo tem umas fotos coloridas do pessoal, tal, tem ele com esqueci o nome do cara, que coisa mais chique, com o cara do LED, vamos assim, esqueci o nome do cara, desculpa aí. Tem fotos coloridas, tal, de alguns shows, tal, não sei o que lá. Uma coisa interessante foi que naquela época eu já fui muito mais viciado do Megadeth que Megadeth do que hoje em dia. Eu escuto hoje todo dia e tal, mas antigamente eu só usava a camisa do Megadeth a semana inteira. Todos os dias, eu tinha uma camisa pra cada dia do Megadeth e só andava de preto, só andava de Megadeth. Né? Tinha um Viczinho aqui assim, pendurado no pescoço e tal, que eu não tirava nem pra tomar banho. Né? E teve uma época que foi bem nessa época que o Mustaine tava parando de se drogar e tal, e aí ele pegou... Foi bem no Rustin, entre o Rustin e o Countdown, se não me engano, que veio até em Griagan, que nasceu em Griagan. Eu fiquei sabendo que o cara tinha morrido. Um cara falou assim, puta, você ficou sabendo que o Mustaine morreu? Puta, eu tive um treco. Eu te juro, eu senti as pernas tremendas assim. Falei, não é possível. Como assim o Mustaine morreu? Como assim o Mustaine morreu? Tal, não sei o que lá. E mesmo assim, naquela época a gente não tinha internet, então a gente dependia de Rock Brigade, né? Que a Rock Brigade daquela época era uma das melhores revistas que tinha na época, né? Eu sinto até pena não, sinto até que acabou, né? Porque eu acho que é uma revista fantástica, entendeu? Eu achava muito bacana. Conheci grandes pessoas por lá e tal. Então, e aí eu fiquei sabendo aquilo, fiquei, gente, não dá. Eu fiquei desesperado.
Fiquei desesperado, falei, não é possível. E comecei um luto. Comecei meu luto de uma semana. Fiquei uma semana só usando. Eu já usava, então não foi uma coisa normal, né? Eu fiquei uma semana só usando. E aí, tipo assim, em casa eu não tinha uma TV, UHF pra pegar MTV e tal, pra assistir o Fúria Metal, que era apresentado pelo Gastão na época, né, e tal. Então a gente se reunia na casa de um amigo nosso lá que morava ali num bairro próximo, ali o Marcelo. A gente se reunia lá pra assistir o Fúria Metal. Puta, a gente assistia numa televisãozinha desse tamanhozinho, assim, ó. Você já viu aquela televisão do Paraguai? Desse tamanhozinho, assim, ó. Ficava 4 cabeludos assim, ó, tudo juntinho um do outro, assim, ó, pra assistir o negócio. E aí, beleza, a gente ficava lá assistindo lá e tal, e conversando sobre metal. Aí, quando de repente o Gastão pegou e fala: Megadeth, não sei o que lá, não sei o que lá. Gente do céu. Aí eu vi a estreia do clipe de Angry Again. O Mustaine ali cantando, vivo, em pé. Aí eu falei. Senti minhas pernas relaxando, te juro, falei, gente do céu, eu fiquei feliz, muito feliz, porque é uma pessoa que eu admiro muito. Porque assim, o Mustaine ele conheceu exageros mesmo, ele já foi sido encontrado com 7 tipos de drogas diferentes na veia, ele foi internado com esse tipo de coisa, então é uma pessoa que teve altos e baixos muito grandes, ele veio de uma família muito complicada também e tudo mais, entendeu? Só que ele conseguiu vencer, hoje ele tem a família, ele tem uma banda que, querendo ou não, é uma das melhores bandas do mundo, entendeu? No quesito thrash metal e tal. Entendeu? E por mais que ele sofra com a eterna falta do Metallica, teve algum tempo atrás o Big Four, que a gente pôde ter o prazer de ver o Mustaine cantando as músicas que ele compôs lá há muito tempo atrás no Metallica, ao lado de Hetfield, ao lado de Kirk Hammett, que ficou, né, no lugar dele, e o Lars lá tal, e aquele baixista que eu não sei o nome dele. Eu nunca fui atrás do nome daquele cara, porque aí já partia da fase do meu interesse de conhecer nomes assim, porque o Metallica realmente, depois de um certo disco, ele acabou se tornando uma curiosidade para ver o tipo de trabalho que eles estão desenvolvendo, que nem o Magnetic, que ele lançou o último, aí eu ouvi, eu me impressionei, achei, uau, o Metallica tá voltando, tal, e depois disso eu não vi mais nada, a não ser os problemas psicológicos que estavam passando em grupo, tal, com Some Kinda Monster lá, um vídeo que foi lançado por eles há algum tempo atrás, que até aconteceu com a participação do Mustaine. O Mustaine participou e tal, e ele tava irritado, ele tava ainda nervoso, porque o Mustaine ele nutriu uma raiva muito grande pelo fato que aconteceu. Eu acho, sinceramente, o Mustaine, eu sou fã do cara, mas eu acho meio tonto, ele deveria olhar pra ele primeiro, sabe? Tipo, ele conseguiu uma coisa muito bacana, ele precisava daquela força pra trazer um Megadeth, uma coisa que tinha só a cara dele. Hetfield e Lars são 2 líderes que conseguem conviver juntos no mesmo aquário, né? Agora o Mustaine não é... Ele é aquele tipo de peixe que briga com os outros, sabe? Então, tipo assim, ele tem que ter o aquário dele separado. E o Megadeth é isso. O Megadeth é o Mustaine. Então, por isso que o pessoal já fala... Eu já ouvi boatos que o Mustaine tá saindo do Megadeth. Mas como o Mustaine vai sair do Megadeth? Se o Mustaine sair do Megadeth, acaba o Megadeth, porque ele é o Megadeth, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado, tal. Não falei muito do livro, porque, sinceramente, não tem muito do que falado. É a vida do cara. É uma coisa que é importante você, quem curte, tá lendo e tal. Tem a passagem também da mudança religiosa do Mustaine, o porquê que ele faz. Tem os problemas do braço que ele teve e tudo mais, entendeu? Que ele teve um problema no braço, que ele quase cogitou de parar de tocar, mas ele acabou fazendo algumas terapias e tal, e conseguiu, né, resolver esse problema na vida dele e tal, e hoje tá aí. Em pé, tá bem, né? Quer dizer, bem assim, né? Porque esses dias atrás eu tava no site da Whiplash, aí eu vi um vídeo que ele tocando, tava escrito que ele tava embriagado, agora não sei se ele tava embriagado, né? Ele anunciou Pixels e acabou tocando Holy Wars, e aconteceu uma coisa que eu nunca vi, o Mustaine errando uma música dele, entendeu? O Mustaine errou o riff. Então, eu sinceramente não sei se ele realmente tava bêbado, eu espero que não, porque uma recaída de uma pessoa que teve tantos anos de vida nesse mundo assim, vivendo dessa forma, geralmente essas recaídas são complicadas, são terríveis. Então, tomara que ele coloque a cabeça no lugar, continue rezando lá quietinho, porque é uma coisa que mudou muito nele. Tanto é que alguns fãs tal até reclamam, porque o Mustaine não declarou, ele não toca mais. Antigamente ele fechava os shows com Anarchy in the UK, hoje ele não fecha mais, ele fecha com Holy Wars tal, né? Mas ele não toca mais, a The Conjury, por exemplo, não contam, porque ele não canta mais nada que tenha falando de demônios. Então nada que não tenha a mente dele de hoje, ele canta só
Quer dizer, ele canta só as músicas de hoje, não de antigamente. Falou em demônio, ele não tá. Ainda mais a Narcandle, ok, que fala I am Antichrist. Já pensou ele cantando esse tipo de coisa? Então uma coisa que não condiz. E é uma coisa que o Mustaine ele defende muito, é o ideal dele, é aquele pensamento dele e tal. Tanto é que ele foi chamado, o Megadeth foi chamado para ser um headliner no festival que tinha lá na Europa lá e tudo mais, entendeu? E o Mustaine não quis ir porque as bandas que iam tocar eram bandas de black metal. Isso rolou até um rolo muito grande, né, nos bastidores da música pesada assim e tal, mas o Mustaine bateu o pé e falou assim, não vou porque não condiz com o meu pensamento e tal, não sei o que lá. Então o Mustaine é aquele profissional idealista, sabe? Tipo, ele é aquilo e pronto, acabou, se quer, não quer. Né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, tá? Esse livro está sendo vendido na Saraiva, apesar que eu nunca mais vi nenhum por lá, tá? Mas fantástico, eu tinha que ter. Eu agradeço muito ao Flávio, toda vez que eu olho, eu lembro do Flávio, um amigo meu, porque é fantástico, é muito bom. Eu comi esse livro, e é um dos livros que eu penso ler novamente, porque é uma coisa muito bacana. E ler novamente, falando nisso, o Mustaine falou que pode sair um livro 2. Aí já tá aparecendo mais coluna de fofoca da Ana Maria Braga, né? Porque, sinceramente, vai falar o que mais? Já contou a vida dele, contou todos os pormenores, agora quer contar o quê? Os bastidores? Quer contar até o envolvimento que, de repente, ele teve com a Doropeste, que deixou meio, entre linhas, mas ele não mencionou, não. Então, você vai falar o caso, baladas, loucuras que você acaba fazendo quando você tá nesse mundo mainstream e tal. Então é isso aí, galera. Esse é o livro do Mustaine e tal. E uma coisa que eu quero fazer diferente no vídeo, só pra fechar, é o momento da poesia e tal. Não sei se você curte ou não. Se você não curtir, pode parar aí e tal. Porque em todo vídeo eu vou colocar uma poesia e tal, que se destina. Então, essa poesia que eu vou ler agora aqui, ela faz parte do projeto Hamlet. Então, um projeto que foi lançado no ano de 2002, se eu não me engano, que eu escrevi. E foi lançado no Brasil, no exterior, e alcançou um público muito bacana e tal, não sei o que lá. E esse projeto, eu vou falar sobre ele mais pra frente, então agora eu não vou me aprofundar muito nele. E ele tem homenagens que eu fiz ao Megadeth, porque nos meus trabalhos ele sempre tem alguma homenagem ao Megadeth. E no Hamlet também tem, aqui lançado no Brasil. E essa homenagem é cantada por ninguém mais, ninguém menos que o Tuatha de Danann, para The Last Words. Ou seja, o título The Last Words, na verdade, é inspirada na The Last Words do Megadeth. Quer dizer, não é inspirada assim, sabe? Eu não fiz a letra inspirada naquela canção. Mas eu quis colocar propositalmente o mesmo título porque eu quero fazer uma menção ao meu sentimento pelo Megadeth, ao meu amor por essa banda, entendeu? Então, tipo assim, eu escrevi essa letra pensando naquela música. O título. A letra eu desenvolvi em cima do texto de Hamlet, de Shakespeare, que quem não conhece, procure saber que é um projeto bem interessante, bem bacana. Quer dizer, eu curto bastante, eu acho muito legal e tal, foi meu primeiro registro no mundo do metal. Tá, então eu vou lá. As últimas palavras. Vós que estáis brancos a temer, perante a cena que silenciou o reino, simples comparsas, apreciando tão dantesca situação. Meus olhos avistam a desgraça ao meu redor, iniciado no mesmo momento da posse de um vilão. Adeus, minha rainha, adeus a todos. O veneno, aos poucos, vence minha vida. Horácio, conte minha causa para que tudo não seja em vão. Não tenhas certeza, senhor. Existe um pouco da bebida. Eu acompanharei até o outro lado da vida. Não, meu amigo, fazei o que lhe peço. Que nomes viverás atrás de mim, se tudo não for esclarecido? Se me tivesse alguma vez no coração, nobre Horácio, e se existe um pouco de felicidade neste mundo cruel, penando, arraste-se pelo firmamento para contar a minha história. O veneno vence minha vida, a noite está chegando cedo em meus olhos. Não ouvirei as novidades da Inglaterra, mas acredito que a eleição será de Fortinbras. Relate os graves sucessos e os menos que estimularam. Explique a causa para que meu nome fique limpo, e o resto é silêncio. Espero que vocês tenham gostado da minha estreia no canal, tudo mais. Como eu disse pra vocês, meus queridos, eu não vou editar, não vou fazer nada, provavelmente eu vou colocar alguma brincadeira ou outra aqui. Era pra trazer o meu comparsa de hoje, o Milson, que eu vou apresentar pra vocês no próximo, mas ele não apareceu, mas vocês vão conhecer o Milson, e qualquer semelhança com o Milson com outro ator de televisão, de cinema, é mera coincidência. Felicidades a todos, tudo de bom. E nós nos vemos no próximo vídeo que eu ainda não sei que eu vou colocar. Até mais.